bonitinho. Ah, mas eu não gostei desse não. Eu vim pra comprar o Pirox. E cadê? Mãe, não é Pirox. Tem Pirox aqui, uma loja tão grande dessa não tem Pirox? Mãe, não é Pirox, mãe, é Tem. Pirex. Vou Não, mostrar é. a senhora. Onde que a senhora quer? É pequeno, eu quero um Piroxão, grande. Ô, mãe, Oi. você prefere que eu saia agora e volte às 4h30 da manhã ou às 5 mesmo e passe na padaria pra buscar logo o seu pão da manhã? Vitória, você prefere ir pra puta que pariu agora ou daqui a 5 minutos? Gente, tô falando pra minha mãe que eu não tô achando a ring light. E ela tá falando que tá num lugar que não tá. Não, aí ela falou que se ela achar, ela vai me dar um cascudo. Só que o problema é que a mãe sempre acha pra ela fazer uma bruxaria. Eu vou achar. Eu vou mostrar pra vocês. Quero ver se acha aí agora. Não é possível. Não, não é! Quantas pessoas você já ficou? De beijo, é? Tem diferença? Não. Pelo amor de Deus. Não. Pelo amor de Deus, Não. sério? Não, não, não. Não é assim.